Meus irmãos, a paz seja Jesus. A palavra vai nos dizer lá em Oséias, capítulo 7, versículo 8. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. O Senhor aqui nesse texto, ele chama o povo de Israel de Efraim. Deus, ao longo da Bíblia, ele dá vários nomes para o seu povo. Em alguns momentos ele chama Israel de Sião, de Jacó, de José. Mas nesse momento, o nome utilizado pelo Senhor é Efraim. E é interessante porque Efraim é o nome de um dos filhos de José. E José teve esse filho no Egito, após a sua exaltação como governador do Egito. E Efraim significa frutífero. A partir desse filho de José, veio a tribo de Efraim, que tem o mesmo nome desse personagem bíblico. E talvez fosse ali a tribo mais rica. Ela habitava numa região montanhosa, uma região muito próspera, muito fértil e bem protegida contra qualquer invasão inimiga. Portanto, Efraim era a tribo mais próspera, ou uma das tribos mais prósperas de todo Israel. E frutífera, como diz o nome, frutífero. Mas mesmo assim, Efraim apostatou, abandonou a fé, abandonou o caminho de Deus. Quando o reino foi dividido, o filho de Salomão, Roboão, ele passou a reinar sobre Judá e Benjamim, essas duas tribos. E Jeroboão, que era um dos chefes de Salomão, ele passou a reinar sobre as demais tribos de Israel. Como ele era um efraimita, ou seja, da tribo de Efraim, o reino ficou conhecido como Reino do Norte, ou Reino de Efraim, e a sua capital sendo Samaria. Então Efraim é uma tribo de bastante relevância para o povo de Israel. E quando o Senhor ele traz essa palavra no livro de Oséias, ele fala sobre alguém que tinha todos os recursos, que teve ao seu dispor todos os meios para poder prosperar diante de Deus, mas mesmo assim fez escolhas erradas. E no texto que nós lemos diz que Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo não virado. Irmãos, nós sabemos que Deus ele nos conduz ao deserto. O deserto ele tem um fator pedagógico, um fator de aprendizagem, para que venhamos a aprender diante dele, para aprender dele, do Senhor, para que recebamos a transformação. Mas nós devemos dar acesso total ao Senhor. Nós devemos dar a Ele liberdade para que Ele venha operar no nosso coração, para que Ele venha a nos esquadrinhar e mudar aquilo que tem que ser mudado em todas as áreas da nossa vida. Quando a Bíblia diz que Efraim é um bolo que não foi virado, e o Senhor ele queria dizer o seguinte, que o bolo ele foi assado, uma parte dele foi assada, porém ele não foi virado e a outra parte dele ficou crua. Ou seja, o fogo ele incidiu sobre uma parte do bolo, mas não sobre o bolo inteiro. O fogo aqui ele tipifica a ação do Espírito Santo, que deve ser sobre o nosso coração e a nossa vida inteira, não uma parte. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, buscar o Senhor de todo o vosso coração. Nós devemos dar liberdade e acesso ao Senhor. Só que às vezes nós temos algumas coisas que nós não queremos que Deus ele mude. Nós temos algumas portas dentro da nossa vida que nós não queremos que Deus abra. E isso não pode acontecer. Efraim é um bolo que não foi virado. A transformação não pode ser pela metade. A mudança não pode ser pela metade. A liberdade para Deus operar e para Deus fazer o novo não pode ser pela metade. O Espírito Santo ele tem que ter total liberdade em nós. Efraim se mistura com os povos. A nossa jornada é uma jornada difícil em santidade. Santificação não é fácil. São escolhas diárias que nós fazemos para poder ter a nossa vida diante do Senhor. Efraim habitava no vale de Acor, vai dizer a Bíblia, no capítulo 2 do mesmo livro de Oséias. O vale de Acor em hebraico significa o vale dos problemas. Quem se distancia do Senhor habita no vale de Acor. O vale dos problemas financeiros, o vale dos problemas familiares, o vale dos problemas de saúde, o vale dos problemas em todas as áreas da vida. Talvez o seu cônjuge esteja habitando hoje no vale de Acor. Talvez seja ele, Efraim, que não dá mais lugar, que não dá mais acesso para o Espírito Santo operar. Mas também talvez sejamos nós, irmãos. E esse é o medo, porque às vezes possa ser que há em nós um pouco de Efraim. Eu conheço uma pessoa que desde que eu me conheço praticamente, essa senhora ela passa por uma adversidade muito grande, uma verdadeira dificuldade. E isso eu acho que já se arrasta para quase 20 anos, em que o marido dela ele tem uma OM e todo dia ele sai de casa, ele vai para a casa da OM, ele chega de noite em casa como se nada tivesse acontecido e ela finge que não sabe e ele também finge que não viu nada. E fica por isso mesmo. E lá se vão décadas praticamente.
Uma situação terrível. Eu fico olhando aquilo e eu fico pensando, e todo mundo sabe dessa situação, só que todo mundo finge que não sabe. E é uma situação difícil, ela está vivendo um verdadeiro deserto dentro de casa há anos. Ela é evangélica, se converteu, ou se convenceu, não sei, mas como a Bíblia diz que a árvore se conhece pelos seus frutos, o que a gente vê através dos frutos é que ela não se posicionou ao longo desses anos. Ela não permitiu com que a ação do Espírito Santo na vida dela fosse completa. Ela até aceitou o Senhor, ela até entendeu que Jesus é o melhor caminho, ela até entendeu que ela precisava mudar a vida dela, porém ela não permitiu que essa mudança acontecesse. E a partir do momento que ela não teve uma vida íntima com Deus, uma transformação, em que ela não se entregou de verdade aos pés do Senhor e colocou essa situação diante do altar do Senhor, a situação está se arrastando, irmãos, durante anos. E infelizmente, se ela não mudar, vai continuar se arrastando. Não é que Deus tenha culpa, Ele quer mudar, Ele quer operar, Ele quer agir em toda a nossa vida. Mas às vezes Efraim é um bolo que não foi virado. Se você não virar um bolo, ele vai ficar cru. Ele vai assar numa parte, mas a outra não. É o que acontece, a gente não deixa Deus agir. A gente não dá liberdade, a gente fala assim, eu quero que o Senhor mude a minha vida, que o Senhor faça, que aconteça, que as coisas melhorem. Mas quando a gente chega diante de situações onde nós podemos sim fazer escolhas, nós podemos sim abrir mão de algumas coisas que são prejudiciais à nossa relação com Deus, nós não abrimos mão. Nós não permitimos com que a massa seja virada. E aí a coisa complica. E aí não é que Deus não faça, não é que Deus não queira fazer, é que nós não deixamos Ele fazer. É que nós não permitimos a operação dele. Ele quer fazer, Ele quer mudar, Ele quer operar um milagre. O Senhor sempre vai estar disposto a operar um milagre. Mas depende de nós o posicionamento. Tanto para ir até Ele, quanto para permitir com que Ele se achegue a nós. Isso a gente vê nos milagres de Jesus. O homem do tanque lá de Betesda, há décadas naquele tanque, Jesus vai até ele. Está lá enrolado e tal. Quando Jesus pergunta a ele o que está acontecendo, ele dá um monte de desculpa. E aí Jesus vai e cura, opera o milagre. Já a mulher do fluxo de sangue, ela vai até Jesus. É claro que o Senhor, dentro do conhecimento dele, da onisciência dele, que sabe todas as coisas, ele sabia até onde ela poderia ir. Se ele passasse mais longe, ela não ia conseguir alcançá-lo. Então ele foi numa distância que seria possível para ela, mesmo com as limitações dela. E ela foi lá e tocou em Jesus e foi curada. Então o Senhor, Ele quer realizar um milagre, Ele quer mudar, Ele quer transformar. Só que devemos às vezes fazer um checklist. A começar em mim. Eu sempre vou me incluir porque eu também estou no deserto e eu não quero aqui trazer uma mensagem do qual eu não possa ser o primeiro alvo, o primeiro ouvinte dessa mensagem. Primeiro pregamos para nós mesmos. Então é isso que o Senhor quer fazer. Efraim é um bolo que não foi virado. Saia do Vale de Acor. O Vale de Acor é o vale dos problemas. Não se apegue aos problemas, não viva de problema e nem queira que a tua vida seja um problema. Descansa no Senhor, permita ter liberdade para o Senhor agir, para o Senhor transformar, para o Senhor operar aquilo que Ele melhor sabe fazer, que é milagre. Milagre é a especialidade do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Fiquem os irmãos com a paz de Senhor Jesus.